E estamos de volta para falar do Palmeiras e dos sentimentos opostos que a torcida palmeirense viveu ontem no jogo diante do Grêmio. Da alegria com o golaço de Gustavo Scarpa, a tristeza e a apreensão por mais uma expulsão de Felipe Melo, a quarta com a camisa do Verdão. E o volante é o tema da nossa enquete do dia. Para você que nos acompanha, Felipe Melo é perseguido pela arbitragem? Sim ou não? E vou mandar mais uma pergunta para você mandar para a gente pelo WhatsApp a sua resposta. O Felipe Melo deveria deixar de ser o titular do Felipão? Aí você manda pelo WhatsApp. Entre no site gazetesportiva.com e vote. Põe lá, hashtag Gazeta Esportiva também nas nossas redes sociais. Coloca o que você acha, a gente vai mostrar aqui no programa. E o WhatsApp, 994791633, fazendo o seu vídeo, dando a sua opinião. 994791633. A pergunta da enquete é se ele é perseguido pela arbitragem e você também pode falar se ele deve perder a titularidade na equipe de Felipão. Boa noite, Garrafa. Boa noite, Celso Cardoso. Boa noite, as duas Michele. perguntas, hein? Boa noite, Lançado. Garrafa. Boa noite, grande Celso. Boa noite noite, para você Michela. que acompanha. Michela, né? Tá bom, né? Michela? Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Claro que o árbitro, quando olha para o Felipe Melo, né, ele olha todo o passado. Ele espirra e aí o cara já acha Não, que mas eu acho que cotovelada. a fama faz parte, né? Fez fama deitar na cama? É mais ou menos isso. A fama existe, mas isso não significa que haja uma perseguição. Sinceramente, Felipe Melo mereceu os 2 cartões e mereceu expulsão. Você acha? Ponto. É claro que mereceu, não tenho a menor dúvida disso. E creio também, hoje a gente vai falar mais do Felipe Melo, né? Mas creio também que ele não aprendeu com a Copa de 2010. Ele não aprendeu. Assim, tecnicamente ele é um baita jogador, não se discute. Até tem liderança e tudo mais. Mas se ele passa do ponto. Poxa vida, a gente vai detalhar mais isso durante a semana, mas ele tem 53 cartões com 100 e poucos jogos no Palmeiras, com a camisa do Palmeiras, 53 cartões amarelos, 4 expulsões. Isso é absurdo, sabe? É demais. Então, na verdade, não é a arbitragem, é o Felipe Melo que precisa repensar ou ter um pouquinho mais de calma dentro de campo. Eu penso o seguinte, né, de que ele não é perseguido pela arbitragem, que a arbitragem olha para ele de um modo diferente, por culpa dele. A arbitragem olha para ele com muita atenção por culpa do Felipe Melo. Não vejo perseguição. Os 2 cartões extremamente merecidos, inquestionáveis e desnecessários no meu entendimento. E se ele deve deixar de ser titular, né, esse Felipão? Não, acho que tem que ficar. E será um prejuízo para a partida da volta a ausência dele. Tecnicamente, disciplinarmente, ainda precisa de uma sintonia fina. E ontem, aqueles que defendem o Felipe Melo, porque o Palmeiras ontem conquistou a vitória, se tivesse empatado, se tivesse perdido, hoje estava todo mundo crucificando o cara. Ontem ele jogou tudo no buraco de novo. A gente vai falar mais sobre isso, inclusive o Filipão fala sobre Felipe Melo depois na coletiva, mas é mais ou menos assim para entender o ponto de vista da arbitragem. O Neymar, você joga muito. Então o árbitro, quando tem alguma coisa dentro da área, ele pensa 2 vezes antes de marcar, porque é o Neymar simulando. Né? E pode, de repente, ter sofrido a falta mesmo. O Felipe Melo é a mesma coisa. Se ele tem alguma dúvida, uma vez que é o Felipe Melo, aí ele já... E ele vai ser julgado nessa sexta pela expulsão contra o Bahia. Então ele já tem mais uma... Capivara dele vou falar para você uma coisa. A gente vai mostrar daqui a pouquinho muita coisa. Tem faltas que você precisa realmente fazer. Tem outras que não fazem o menor sentido. O Alexandre Silvestre que o diga, porque quando joga futebol aquela Pelo criança, amor de Deus, fica transtornado. esse é o Silva Melinho. O Kozak, o psicólogo do esporte, que escreve pra gente lá no site gazetesportiva.com, ele fez uma análise legal do Felipe Melo, e vai entrar a opinião dele lá no site. Ele falou o seguinte, que eu acho interessante compartilhar com vocês, vou até pegar aqui o que ele escreveu. Ele falou que ele não pode jamais, e nunca será um anjo dentro de campo, Felipe Melo, que a energia interna dele precisa ser trabalhada para que ele utilize isso a favor do time. Isso. Porque se você aniquilar essa energia, você aniquila o próprio jogador. O rendimento dele vai cair. Exatamente. Então só que isso precisa, para isso precisa do quê? Equilíbrio emocional e mental. E para isso precisa do quê? De um trabalho com um psicólogo que lide que uma com coisa isso é tudo. você ser viril, você chegar junto, e outra coisa é você passar do ponto e muitas vezes até ser desleal. Quando ele vai com o cotovelo no rosto de um jogador, ele é desleal. Quando ele vai de sola na pé de um jogador, isso é deslealdade para mim. Vamos ver então como que o Palmeiras jogou água no chope dos mais de 47 mil gremistas que lotaram a arena em Porto Alegre no jogo de ida das quartas de final da Copa Libertadores.
As faltas do Felipe Melo para 2 cartões, quem sabe uma das faltas pudesse ser dada, mas as duas foram um pouco forjadas ali, um pouco... para mim, uma das faltas não existiu ou não era para cartão. A história está mostrando que o Grêmio fora de casa ainda faz melhores jogos do que em casa. Nós temos uma vantagem não mínima, quase nenhuma, porque nós sabemos que em determinado momento podemos tomar um gol e aí é tudo igual. Nós temos que jogar balanceados como jogamos hoje, bem equilibrados, porque aí poderemos no final ter uma vantagem em determinados momentos quando o Grêmio se expuser um pouquinho mais. O Grêmio foi infeliz hoje. O Grêmio, de repente, não criou tanto quanto as outras partidas. E, infelizmente, o Scarpa, para a gente, acertou aquele chute de fora da área e ganhou o jogo. Agora nada está decidido. Tem mais 90 minutos lá em São Paulo e tudo para acontecer. Como o Palmeiras nos venceu aqui, o Grêmio pode vencer o Palmeiras lá. E é verdade, está aberto sim, claro que é uma vantagem fantástica do Palmeiras. Você venceu o Grêmio em Porto Alegre por 1-0. Mas também não é muito diferente do Grêmio já entrar no Pacaembu perdendo por 1-0 e com 90 minutos para tentar a virada. No mínimo um empate. Se ele empatar, né, no agregado 1-1, ainda vai para os pênaltis. Se ele fizer 2-1, se classifica. Para o Grêmio toda vitória serve como classificação, exceção feita 1-0. 1-0 leva a decisão aos pênaltis. O Grêmio precisa ganhar para se classificar. Isso aí. Só se ganhar por 1-0 ele decide a vaga nos pênaltis. Assim, Scarpa fez um belíssimo gol. Foi um golaço. O Palmeiras chegou a botar uma bola na trave no segundo tempo. Mas até o gol do Scarpa, a gente só via o Grêmio jogando. E aí eu fico me perguntando, o time que tem o Palmeiras, com os nomes que tem o Palmeiras, pelo amor de Deus, o Palmeiras conseguiu um excelente resultado. Não estou discutindo resultado, agora eu estou discutindo performance. Se espera um pouco mais do Palmeiras, se espera um pouco mais de agressividade, se espera um pouco mais de imposição. Foi uma noite que tudo deu certo. O Grêmio não conseguiu se achar, não conseguiu concatenar jogadas e o Scarpa, que felicidade, um belíssimo gol, é um resultado para você comemorar muito. Mas pelo futebol apresentado, não dá para você dizer que está garantido. Eu concordo com você, Celso, quando você diz que a vaga está em aberto. Está em aberto, realmente, a situação já foi desenhada aqui. Agora, eu vi o Palmeiras muito consistente, diferentemente de você. Não foi um Palmeiras kamikaze, foi um Palmeiras que jogou o que tem que ser jogado, né? Ele fez um gol, e aí o Grêmio teve essa posse de bola, mas em quais foram os momentos efetivos que o Grêmio passou a defesa do Palmeiras? Não, o Grêmio esteve muito abaixo do que pode produzir. E isso não tira o mérito de uma defesa extremamente sólida que o Palmeiras montou ontem. O Palmeiras retomou a sua boa marcação, ele anulou o time do Grêmio, o Grêmio não conseguiu jogar, e aí aquilo que eu falo, e obviamente a gente está falando, não estamos falando do Santos, mas eu falo do Sampaoli. O Palmeiras jogou o que tinha que jogar e trouxe para cá. No segundo tempo, o Palmeiras meteu uma bola na trave, o Palmeiras criou, o Palmeiras jogou o jogo, jogou o regulamento, jogou o campeonato e vem para São Paulo com uma boa vantagem, que não lhe garante a classificação, mas com uma boa vantagem. Outra situação importante, o Grêmio dificilmente vai repetir uma partida como repetiu ontem. Jogou, no meu entendimento, muito abaixo, apesar do bom desempenho do Palmeiras. Então, há uma expectativa, uma possibilidade do Grêmio fazer algo. Agora, ontem, o Palmeiras jogou o que tinha que jogar. Fez o gol, não importa se foi uma bola parada, se foi falha, não foi falha de marcação, deixaram o Scarpa bater. O Palmeiras fez o gol e não sofreu. Não sofreu. Muito por merecimento, muito porque fez o técnico Filipão. E só para fechar, o Filipão, ele deu aliviada publicamente no Felipe Melo. Não, acho que foi injusto, mas certeza, conhecendo o Filipão, lá no Cantão, ele foi chamado. Foi chamado porque, olha, deixou o time no mato. Lá dentro falou assim, pô, Felipe. De novo. Não dá, né, pai? Você acha que ele falou alto? É o jeito dele. Mas dá, Felipe. É o jeito dele. É decisão. Você não pode. Ó,
Só é rapidinho, eu sei que o tempo é curto. Eu me lembro que eu falava isso na Copa do Mundo de 2010, faz 10 anos. Felipe Melo é bom jogador na seleção brasileira, mas não dá para confiar. E só para fechar... Não dá para confiar. Aconteceu o que aconteceu contra a Holanda, no Robin, que a gente lembra muito bem. E ninguém tem bola de cristal. Pegando esse exemplo do Celso, ontem na abertura do Show de Bola, estava com o Alexandre Silvestre e falei, em jogo grande, em jogo decisivo, o Felipe Melo coloca tudo a perder. Início de jogo, amarelo, Silvestre tá pegando no pé do cara. Aí fala, tá aí, ó, a gente é pedra cantada, lá da Copa do Mundo, ó, pedra cantada. E o Palmeiras está em meio a chegar a uma semifinal de Libertadores. Felipe Melo não pode fazer a bobagem que fez ontem. E o árbitro faz isso, já dá o primeiro cartão amarelo, que é para falar, ó, não brinca comigo, não. Cartão é para ser dado. Fez a falta, pianinho. Solou. Aí as duas faltas aconteceram, as duas faltas para amarelo. Ele não foi violento, mas levou 2 amarelos, vermelho, e vai prejudicar o Palmeiras na volta também. Vai fazer falta. Ó, já não é novidade para ninguém que o Felipe Melo tem um longo histórico de polêmicas, confusões e expulsões. Para refrescar a sua memória, vamos lembrar alguns episódios envolvendo o volante palmeirense. Muitos de programa de vocês, em vez de passar jogadas legais do Felipe Melo, passavam expulsão de 2010, uma expulsão de 2009. Eu não vejo problema não, se tiver que dar porrada, eu vou dar porrada. Tá? Se tiver que jogar no Uruguai e dar tapa na cara de Uruguai, eu vou dar tapa na cara de Uruguai, porque isso faz parte da minha forma de jogar, sempre com responsabilidade, né? A falta que ele fez, sim, era nítida para que ele fosse expulso. E isso não pode acontecer. Ufa! Vamos olhar com mais detalhes alguns números, então, do Felipe Melo. Olha só, o atleta fez 683 partidas na carreira dele. Ele estreou como profissional em 2001. 24 expulsões ao longo dessa trajetória. Aí, na outra telinha, nós temos 24 expulsões. Dessas 24 expulsões, 2 foram pelo Grêmio, 2 pelo Racing, 3 pela Fiorentina, 3 pela Juventus, 5 pelo Galatasaray, 3 pela Inter de Milão, 2 pela Seleção Brasileira e 4 expulsões pelo Palmeiras. Capivara grande, hein? Jogando com a camisa do Verdão, foram 119 jogos com 53 cartões amarelos, quase 1 a cada 2 partidas. Esse excesso de vontade, digamos assim, compromete a carreira do Felipe Melo? Desculpa, excesso de vontade é querer passar uma maquiagem. Eu gosto dele. Quantos jogadores não têm vontade? Só um exemplo. Eu vou dar um exemplo. Não estou comparando tecnicamente, pelo amor de Deus. São jogadores na mesma posição. O Ralf no Corinthians. Temos o Ralf? Vê quantas expulsões ele teve na vida. Entendeu? É jogador que não tem vontade? Tem vontade, marca, é forte. Quer dizer, não é, isso é característica dele, mas está errado. Ele bota tudo a perder no momento decisivo. Na chegada dele para o Palmeiras, porque vocês ficam lembrando gols, não lembra de gols, só lembra de coisas feias que eu fiz em 2010. Tá aí, 119 jogos pelo Palmeiras, 53 amarelos, média de 1 amarelo a cada 2 partidas. A gente não fez, né, Chile? A gente não fez a tela Ralf e Felipe Melo. Então, aqui, tá lá no site gazetesportiva.com a comparação Ralf e Felipe Melo. Pois é, olha só. Então, é o seguinte, o Felipe Melo iniciou a carreira em 2001, tem 36 anos, o Ralf em 2005, tem 35 anos.
Em 683 partidas, o Felipe Melo tem 24 cartões vermelhos, está lá no gazetesportiva.com. E em 422 partidas, o Ralf tem 0 cartões vermelhos, 0 expulsões. Entendeu? E aí você vai dizer que não é um jogador efetivo na hora de roubar a bola, na hora de proteger Não, em 422 a zaga. partidas pelo Corinthians, ele teve 0 expulsões, mas ele teve uma expulsão. Uma expulsão na cara. Teve uma expulsão pelo Grêmio Barueri em 2009. Então, quer dizer, Aí, sabe? então teve. Sim, mais uma. É isso que eu tô querendo dizer. Então, não é... 24 a 0. Isso não é excesso de vontade. Isso, pra mim, tem um outro nome, é desequilíbrio. Eu tô falando, assim, não é morder e assoprar. Que o Felipe Melo é um jogador tecnicamente bom, isso não se discute. Ele tem uma importância muito grande, tem feito gols com a camisa do Palmeiras. Agora, é tão importante que ele deveria pensar 2 vezes antes de fazer essa bobagem. Esse é o problema, não adianta pensar. chorar depois. Não adianta chorar depois. Sabe? Chorar com quem diz, desculpa. Poxa, equilíbrio emocional é fundamental para qualquer pessoa em qualquer circunstância. Não, o problema do Felipe Melo, ele é claro que é um aspecto emocional, ele precisa melhorar realmente isso. E ó, para ser franco, ele melhorou com o Filipão. Ele melhorou. Melhorou, mas agora deu uma Isso, desequilibrada. teve outra 53 recaída. amarelos. Olha, ó. Mas melhorou. Nos últimos, desculpa, mas nos últimos 17 jogos, 11 amarelos e 2 Ó, vermelhos. aqui, ó, a comparação que está no Isso. site gazetesportiva.com. Ralf é o lado negro da força aqui, o preto, lado né? corintiano. E o lado corintiano. E o lado verde é o Da Felipe Melo. esperança. Gente, 24 Contra o- expulsões pelo Palmeiras, o Felipe, e 0 o Ralf pelo São Corinthians. jogadores que sabem jogar de forma viril. Por que ele melhorou, Celso? Porque naquele jogo contra o Cerro Porteño, na primeira fase da última Libertadores que antecedeu a essa, ainda na fase de classificação, o Palmeiras jogando com o Cerro em casa ia se classificar. Ele com 30, 40 segundos ele foi expulso. E o Palmeiras sofreu, quase não se classificou. Sim. O Filipão perdeu a paciência com ele, né, publicamente, diferente do que fez ontem. E de lá para cá, o Felipe Melo cresceu no futebol, diminuiu um pouco esse excesso de força, essa forma de jogar. Ontem ele não foi violento, foram 2 faltas para cartões. Então falta o quê? É tranquilidade para ele. Tecnicamente, é um belíssimo jogador, os elogios cabem a ele, é peça importante. E aí eu repito, para o jogo da volta, olha o quanto ele prejudicou o Palmeiras ontem. Né? Ele deixou o time com 1 a menos, com 20 minutos, lá em Porto Alegre, Palmeiras conseguiu passar, os caras chegam no vestiário, os caras olho torto pro cara, não tem jeito. Mesmo que seja companheiro, velho, você, tá prejudicando, é um grupo. E agora, pro jogo da volta, o Palmeiras tem a vantagem do empate. Precisa do quê? De jogador técnico, jogador que sabe passar essa bola, rodar a bola no meio campo, é ele que faz isso. Onde vai estar o Felipe Melo? Quem em vai casa. substituir ele? Por exemplo, em casa. É que agora o técnico é o Garrafa. Quando era o técnico do time do Gazeta, o Silvestre era a mesma coisa. A gente tinha que tirá-lo de campo para não fazer Besteira. bobagem. Né? E aí, quem que é o substituto do Felipe Melo? Pode meter um Thiago Santos Thiago Santos, aí, que eu acho que vai ser o Thiago tendência, né? Santos. Bom, vamos ver a opinião da galera? Hashtag Gazeta Esportiva pelas redes sociais, vamos lá? Colocando no ar aí. O Felipe Melo, diz o Gustavo, além de titular do Palmeiras, deveria ser titular da Seleção Brasileira. O melhor volante brasileiro na atualidade. É perseguido, sim. Beleza, Gustavão? O Carlos, na minha opinião, não. Esqueci a pergunta. Mas a arbitragem... Se ele é perseguido pela arbitragem. persegue. Lembrei, calma, Celso. Mas o Felipe Melo tem que ter mais calma em jogos decisivos. Faz tempo, né, Carlos? E a Sabina? Ô, Sabina, põe uma foto aí. Dessa vez a expulsão do Felipe Melo foi injusta, mas não será a arbitragem que irá segurar o Verdão. Boa. Tem mais? O Jorge Michelini. Olha que legal a foto dele. O Felipe Melo é um bom jogador, importante para o time titular, mas muito indisciplinado e violento. O Filipão precisa avaliar se pode arriscar jogar sempre com um jogador a menos. É verdade. Esse arriscar que é interessante, bem observado.